Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana curta devido ao feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e onde as atenções estiveram voltadas uma vez mais para a Ucrânia, também para alguns dados económicos, para o Reino Unido e ainda para mais um Banco Central, para a decisão de mais um Banco Central. De facto, mais uma vez as atenções estiveram voltadas para o cenário geopolítico, neste caso para a Ucrânia, ou melhor, para o plano de paz, para o tal plano de paz norte-americano para terminar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e isso acabou por dar aqui assim algum suporte aos próprios mercados de uma forma geral, que veem com bons olhos aí a possibilidade de terminar de um conflito que já dura quase há 4 anos. Tivemos alguns dados económicos nos Estados Unidos, vieram mais uma vez alguns dados atrasados, neste caso o índice de preço do produtor, a inflação à porta das fábricas, em que mostrou um aumento já esperado de 0,3% em setembro. Já as vendas a retalho caíram abaixo do esperado, tiveram uma redução abaixo do esperado, tal como os dados da confiança do consumidor da Conference Board. Estes sim, já dados atuais. Por outro lado, as encomendas de bens duradouros, também dados atrasados, dados de setembro, mostraram-se um pouco acima do esperado pelos próprios mercados. No lado europeu, as atenções estavam voltadas para a inflação das principais economias da zona do euro. Vieram relativamente em linha com o esperado. A inflação, os preços caíram em termos mensais entre 0,1 e 0,2 entre França, Itália e Alemanha, enquanto em Espanha subiram 0,2%, também em linha com o esperado pelos próprios mercados. Os mercados estavam, de facto, atentos ao que se estava a passar no Reino Unido, principalmente com a divulgação ou a apresentação do orçamento de outono de Rachel Reeves no Parlamento. Essa acabou por surpreender positivamente, os mercados estavam preparados, diria eu, para o pior, mas um orçamento com um rigor fiscal acima do que o mercado esperaria, impostos crescentes nos imóveis e nos rendimentos, acabaram por acalmar os mercados, os investidores em geral, com um orçamento de facto a ser bem recebido, a Libra a ganhar, as obrigações, as guilds, as obrigações britânicas também a subirem, com as respectivas yields obviamente a recuar. Por outro lado, ali assim na Nova Zelândia, o RBNZ, o Banco Central neozelandês, procedeu mais uma vez a um corte de taxa de juros de 2,5% para 2,25%, mas de alguma forma acabou por dar ou por sinalizar de que este seria provavelmente o último corte de taxas de juros, ou seja, terminando o tal ciclo de taxas de juros que tem vindo a ter nos últimos anos. Os mercados acionistas esta semana acabaram por ter um final em alta, apesar de uma semana curta, apesar de uma semana de alguma maneira com pouca liquidez, devido aos tais feriados nos Estados Unidos, colocou os mercados norte-americanos de fora na quinta-feira e meia sessão na sexta-feira, acabaram por ter uma recuperação bastante razoável no último dia, na última semana do mês de novembro, com o SP 500 a ganhar aqui à volta de 3,5%, tal como o Nikkei no Japão e o próprio Eurostoxx perto de 3%. O mês foi um mês de correções, digamos assim, em que o SP 500 acabou por recuar aqui cerca de 0,6%, o Eurostoxx teve um ganho marginal na ordem dos 0,2% e o Nikkei caiu mesmo à volta de 2%. Isto quando o dólar voltou a ganhar durante este mês, quando as expectativas relativamente a cortes de taxa de juros por parte do Fed acabaram por cair um pouco. Ora, o PSI
O PSI no mês também teve perdas, caiu aqui assim cerca de 3%, um pouco mais do que 3%. Esta semana o nosso índice acabou por recuperar, ganhou marginalmente aqui à volta de 0,7% durante esta semana, a última semana de novembro. Apoiado ou impulsionado pelos ganhos do BCP, que foi a cotada que mais ganhou esta semana, à volta de aqui a 5%, há cerca dos mesmos 5% que caiu, por outro lado, a Jerónimo Martins. No mercado cambial, o mês também foi um mês em que vimos um iene a perder, foi a moeda que mais perdeu durante o mês de novembro, caiu cerca de 2,3%, enquanto o dólar teve um dos melhores meses e ganhou aqui pouco menos de 1% durante o mês de novembro. Esta última semana do mês de novembro foi uma semana em que o dólar acabou por recuar, acabou por estar a corrigir esses ganhos efetuados durante praticamente todo o mês de novembro. Caiu aqui de níveis acima de 100, à volta dos 100,2, até terminar a semana aqui em torno dos 99,40. Também esta semana o euro-dólar acabou por recuperar das perdas que tinha vindo a registrar ultimamente e recuperou de níveis em torno de 1,15 para chegar aos tais 1,16. Já o iene acabou por manter-se a negociar em torno dos recentes mínimos, aqui entre em torno dos 156 ienes por dólar. O franco suíço também se manteve relativamente estável depois das quedas registadas na semana passada, enquanto a Libra, tal como eu disse há pouco, depois da divulgação do orçamento de outono por parte de Rachel Reeves, acabou por recuperar parte das perdas que tinha já registado, com o euro-libra nomeadamente a cair de níveis acima de 88 para negociar em torno dos mínimos, onde acabou a semana, à volta dos 87,60. Esta semana, de facto, a divisa que mais se destacou acabou por ser o dólar neozelandês, que face ao dólar norte-americano acabou por subir de níveis abaixo de 0,56 para terminar acima dos 0,57, e relativamente ao euro caiu de máximos em torno de 2,06 para terminar em torno de mínimos à volta dos 2,02. Nos mercados emergentes, as divisas que mais se destacaram com a situação de o sentimento de risco a aumentar, a volatilidade a diminuir, o dólar também a cair. Tudo isto ajudou os mercados emergentes, que acabaram por ganhar durante esta semana, principalmente o real brasileiro e o rand sul-africano, as duas divisas que mais ganharam esta semana, aqui à volta de 1,5%. Já no mercado de commodities, esta semana o ouro, com as expectativas renovadas de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal, com algum aquecimento, passa a expressão, em termos de geopolítica, acabou por ganhar aqui um novo impulso, e esta semana voltou a ganhar aqui à volta de 3,4%, basicamente continuando a consolidar estes níveis máximos que temos vindo a assistir. Já por outro lado, o Brent acabou por ganhar esta semana aqui à volta de 0,6%, depois de várias semanas de perdas, acabou por ganhar alguma sustentação nestes níveis atuais, depois de alguma dúvida sobre o plano de paz, se irá ser ou não implementado, e por outro lado à espera do que a OPEP pudesse vir a fazer nesta reunião deste fim de semana. Quando olhamos para o mês todo,
o ouro, devido de facto a expectativas de cortes de taxa de juro cada vez mais altos, devido também a um arrefecimento de alguma forma global nos sentimentos no risco geoestratégico e no risco geopolítico. Acabou por levar aqui assim a fortes ganhos durante o mês de novembro. Não nos podemos esquecer que neste mês de novembro tivemos ainda situações em termos de algumas pressões por parte de algumas correções ligados aos investimentos com inteligência artificial. Também isso acabou por levar um pouco mais a volatilidade no mercado de capitais, no mercado de acionista a subir, e isso acabou por também dar aqui suporte ao ouro, que durante o mês de novembro ganhou então aqui à volta de 7%. Por outro lado, no petróleo, a situação constante de podermos ter mais perto o fim do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, com mais oferta por parte dos membros da OPEP, acabou por continuar a pressionar os mercados, que veem uma oferta cada vez mais elevada. Aliás, a própria EIA e a OPEP também nas suas projeções deram também durante este mês isso mesmo, ou seja, que projetam para o resto deste mês, para este ano e para 2026 uma maior oferta, e uma oferta inclusive acima da própria procura, está a colocar mais pressão sobre os preços, e como vemos aqui o WTI durante o mês de novembro caiu cerca de 3%, um pouco mais de 3%. Esta semana poderá ser uma semana também mais tranquila, a par do que foi a semana anterior, isto com poucos dados económicos, e em que os mercados vão estar uma vez mais a olhar principalmente para os riscos geopolíticos, os riscos geoestratégicos. Começamos logo com a Ucrânia. Não é um assunto acabado. Esta semana vamos ver as negociações uma vez mais dos norte-americanos com os russos, com a delegação norte-americana do Witkoff a ir esta semana para a Rússia, e vamos ver até que ponto qual é a recepção então russa do novo plano a apresentar. Por outro lado, várias notícias que terminaram a semana passada, que vinculavam, que diziam que Donald Trump iria pedir, digamos, o reconhecimento, ou que iria reconhecer alguns territórios ucranianos como russos, ou seja, a Crimeia e o Donbass, levanta novas questões, e é isso que vamos ver se poderá ou não também aqui ter algum impacto nos próprios mercados e no sentimento de risco dos próprios mercados. Por outro lado, temos aqui assim também as tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos a crescerem, e vamos ver como também vão evoluir essa situação durante esta próxima semana. Uma semana em que vamos ter mais alguns dados, nomeadamente dados atrasados. É o caso do Core PCE Price Index, a medida preferida da Fed para a inflação, que deverá, mas estamos a falar mais uma vez de um dado atrasado, um dado de setembro, que deverá mostrar uma subida de 0,3% nos preços em termos mensais, e teremos também os dados, esses sim atuais, do ISM, dos PMIs do ISM, que deverão recuar ligeiramente dos anteriores níveis do mês passado. Na Europa, o que vamos ter serão os dados da inflação, os dados globais da zona euro da inflação, onde os preços deverão cair 0,3% em termos mensais. A inflação anual deverá subir ligeiramente de 2,1 para 2,2%, e a inflação subjacente de 2,4 para 2,5, ou seja, ainda assim muito perto da tal meta do Banco Central, mantendo então a tal atitude de estar num bom sítio do Banco Central Europeu. Tudo isto quando os mercados continuam à espera e a posicionar-se para o que vem aí na semana seguinte, e essa sim com
a importante Reserva Federal dos Estados Unidos a decidir sobre política monetária. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu, para mim, estarei por cá daqui a uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!